Que a paz e o amor de Jesus esteja entre nós e nos nossos lares e que Ele possa nos dar sustentação para que nós possamos entender os ensinamentos trazidos no tema dessa noite e também para que nós possamos colocá-los em prática no nosso dia a dia. Bem, o Evangelho desta noite traz o tema 41 com o título Na Senda Escabrosa, do livro Fonte Viva do Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Emmanuel destacou esse tema da carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 5, que diz: Nunca te deixarei nem desampararei. A carta de Paulo teve a sua autenticidade posta em dúvida desde o cristianismo primitivo. Atribuíam a autoria da carta a um dos discípulos de Paulo. Mas, para nós espíritas, temos notícias da espiritualidade que esclarece esta dúvida no capítulo 9 da segunda parte do livro Paulo e Estevão. Emmanuel afirma que a carta foi escrita por Paulo em Roma, onde se encontrava preso, e ele entregou a Aristarco para fazer cópias. Esta carta foi escrita por volta de 61 depois de Cristo, quando Paulo tinha por volta de 70 anos e se encontrava prisioneiro em Roma. Mas devido à sua cidadania romana, ele usufruía da vantagem de viver fora do cárcere, apenas acompanhado por um guarda, até que seu processo fosse julgado. Por isso, conseguiu fazer uma exposição dos princípios cristãos aos maiorais do judaísmo em Roma e constatou que poucos pareciam compreender os novos ensinamentos. Então, Paulo entendeu que muitos dos seus irmãos judeus se encontravam surdos e cegos espiritualmente. E foi por isso que ele resolveu escrever uma carta aos judeus, que também eram chamados de hebreus primitivamente, e que haviam se convertido ao cristianismo há pouco tempo e estavam ainda imaturos em sua nova fé, mal esclarecidos, e estavam desanimados, sofrendo perseguições pelos próprios judeus. E por isso eles estavam propensos a voltar atrás, retomando a antiga fé do judaísmo. A fim de animá-los a perseverarem junto a Jesus, Paulo escreveu a carta com carinho e emoção para aqueles que, como ele, tinham origem no judaísmo. No final desta carta, no capítulo 13, Paulo faz algumas recomendações, e uma delas é a prática do amor fraternal. Inclui a hospitalidade, a solidariedade e o desinteresse pelas coisas materiais. E diz: Contentai-vos com o que tendes, porque Deus disse: Eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E Emmanuel, na lição desta noite, nos traz para reflexão o título Na Senda Escabrosa, associado à frase de amparo do nosso Pai: Eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Bem, nós sabemos que a senda escabrosa é o caminho difícil, desafiador que todos nós precisamos trilhar buscando o aperfeiçoamento do nosso espírito através das diversas reencarnações. Então, agora vamos refletir sobre o amparo divino que nos é dado incondicionalmente e infinitamente. Será que o amparo de Deus se refere apenas às tribulações e à sustentação da nossa vida física? Com certeza não. Deus nos ampara e supre o nosso espírito durante toda a nossa caminhada evolutiva rumo às instâncias superiores do universo. O que acontece é que, diante da nossa condição espiritual, muitas vezes nosso pedido de amparo tende a se restringir
aos tormentos do supérfluo que o nosso apego ao mundo material nos pede, como sendo recurso indispensável à vida e muitas vezes são apenas invenções de necessidades fantasiosas do nosso ego. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, com o tema Buscai e achareis, ajuda-te e o céu te ajudará, Kardec traz o ensinamento de Jesus que diz que aquele que pedir, receberá, aquele que buscar, achará. E fazendo uma relação entre um pai encarnado, que, embora restrito nas suas condições espirituais, busca suprir sempre as necessidades do seu filho. E o nosso Pai Criador, com o seu amor incondicional e a sua infinita bondade, que está sempre cuidando de nós e suprindo nossas necessidades. Mas precisamos aprender a pedir ajuda, refletir sobre o que pedimos, porque, tal qual uma criança que pede coisas supérfluas e inapropriadas, e o pai, protegendo-a da sua imaturidade, não lhe atende, assim também o nosso Pai Criador nos protege, não atendendo nossos pedidos que são contrários às suas leis. A nossa evolução espiritual está atrelada às leis divinas, entre elas a lei do progresso e a lei do trabalho. E o nosso progresso é produto do nosso trabalho. Então, quando Jesus diz: peça e obtereis, ajuda-te e o céu te ajudará, ele está nos ensinando que os nossos pensamentos e a nossa vontade precisam estar alinhados às leis divinas, que precisamos fazer a nossa parte, trabalhando para superar os desafios da caminhada, que precisamos de esforço constante para obter entendimento e aprendizado diante das situações difíceis que a vida nos apresenta. E que precisamos praticar e operar a nossa fé e esperança. Segundo Emmanuel, em nossa vida terrena, há momentos de profunda exaustão, em nossas reservas mais íntimas, exigindo mais ampla alimentação espiritual. As energias parecem esgotadas e as esperanças se retraem, apáticas. Instala-se a sombra dentro de nós como se espessa noite nos envolvesse. Então, Emmanuel nos traz uma linda comparação com a natureza e diz que, da mesma forma que Deus faz brilhar as estrelas para guiarem o caminho do viajante, em nossos momentos de escuridão, Ele também acende dentro de nós forças, novas ideias, novas convicções e aspirações, para que não nos percamos do nosso caminho de evolução espiritual. Deus conhece as nossas necessidades e sempre nos supre, através das suas leis e do plano espiritual superior. Ao reencarnarmos, o Pai designa o nosso anjo de guarda, o nosso querido mentor e protetor durante a vida terrena. E temos também os benfeitores amigos que estão sempre vibrando pelo nosso bem, nos fortalecendo e nos inspirando aos bons pensamentos e nas escolhas certas para colhermos aprendizados. Muitas vezes essas ajudas chegam de forma menos esperada, como um sonho, como uma palavra amiga inesperada, uma leitura, uma mensagem edificante. Sempre que nosso pensamento e a nossa vontade vibram em harmonia com as leis do universo, nos conectamos com Deus e recebemos as suas dádivas. A providência de Deus não se manifesta só nos momentos de necessidade, mas também nas bênçãos diárias. Ele providencia a vida, o sustento, o amor
Ele nos fortalece a cada dia para superarmos as adversidades. Por isso, para sermos amparados, procuremos estar sempre conectados a Deus. Façamos prece logo pela manhã, sejamos gratos pelo seu amor e por esta vida. Meditemos alguns minutos sobre o que precisamos desenvolver no nosso dia e peçamos auxílio, forças para resistir ao mal e sabedoria para fazermos escolhas certas, realizando tudo em concordância com o bem maior. E por fim, lembremos que diante do nosso caminho escabroso, nos tempos difíceis que enfrentamos, precisamos ser otimistas e perseverar no bem, tendo sempre certeza de que do que promete a divina bondade. Nunca te deixarei, nem te desampararei, nem solidão, nem abandono. A providência celestial prossegue velando, e estejamos certos de que toda tempestade é seguida pela atmosfera tranquila, e de que não existe noite sem alvorecer. Graças a Deus.